Enlouquecer em Ordem Paranormal não é opção, é inevitável. Se você é fã de Ordem, sabe muito bem do que estou dizendo. Mas para quem não é fã, e muito menos acompanhou as campanhas postadas pelo seu vídeo no YouTube ou no site roxinho, deve estar viajando na maionese. Enlouquecendo é uma condição mental imposta a um personagem jogador que zerou os pontos de sanidade. No entanto, o livro de regras não é muito claro a respeito dessa condição, pelo menos no quesito de regras. Em termos de roleplay, é bem especificada, até demais. A falta de explicação sistemática acaba deixando muitos mestres e até mesmo jogadores confusos sobre como deveriam agir diante a tal situação. Perguntas como: posso agir normalmente? O que acontece comigo? Acabam sendo jogadas ao mestre, que, sem saber responder, consulta o livro na esperança de obter respostas. Spoiler: não consegue. Para citar um exemplo, no capítulo 4, página 88, em Insanidade e Loucura, o livro afirma o seguinte, abre aspas, assim como dano normal, dano mental não te impede de agir, a menos que sua sanidade chegue a zero, fecha aspas. Isso sugere que quando um personagem entra na condição enlouquecendo, de alguma forma ele fica incapacitado de agir, tal qual ocorreria na condição morrendo. Pelo menos é isso que dá a entender. Quando vamos ler a condição em si, isso ainda na mesma página, ela não explica o que exatamente acontece enquanto o personagem estiver na condição. O livro diz apenas o seguinte, abre aspas, se for reduzido à sanidade zero, você adquire a condição enlouquecendo. Fecha aspas. Depois disso, no mesmo parágrafo, explica a condição insano. Resultado de ficar 3 turnos sem ser acalmado. Mas não é isso que queremos saber. Tudo bem, não temos a resposta na página que era para ter a resposta, mas talvez outra parte do livro seja um pouco mais clara. Eu acho. E olha só, essa condição volta a ser citada mais à frente no livro, exatamente no capítulo 5, página 111, Insanidade. O segundo parágrafo afirma que podemos ver uma explicação melhor no capítulo 4. Pois é, acabamos de voltar de lá e continuamos sem resposta. Sabemos como adquirir a condição e como ela termina, mas não o que acontece no meio disso tudo. Analisando o parágrafo 6 do mesmo capítulo, parece que finalmente vamos ter uma explicação de como funciona o enlouquecendo, mas ficamos novamente frustrados com informações vagas e falta de sistemática. Como observado no anexo, o texto faz questão de explicar como adquirimos a condição e, em seguida, nos diz o que ocorre na condição insano. É praticamente a mesma coisa escrita no capítulo 4, mas com outras palavras, e ainda menos aprofundado. Obviamente, por ser um resumo, pois como o foco do capítulo não é necessariamente explicar o que é o enlouquecendo, e sim apenas apresentar o conceito, é esperado que realmente não se aprofundasse tanto. Daí podemos pensar, será que os efeitos do enlouquecendo são os mesmos do perturbado? Considerando que para alcançar um temos que passar pelo outro, um pode ser a extensão do outro. Explicando melhor, um personagem fica perturbado quando sua sanidade atual é igual ou menor à metade da sanidade total. Ou seja, se o Gustavo tem 40 pontos de sanidade total e fica com 20 em uma cena, ele fica perturbado. Ao ler essa condição no mesmo capítulo que estamos, vemos que ela sozinha não causa nada em termos de mecânica. E quando voltamos para a página 88, lá no capítulo 4, confirmamos isso. Abre aspas. Perturbado. Se estiver com menos da metade de sua sanidade total, você está perturbado. Por si só, essa condição não causa penalidades, mas serve de pré-requisito para certas habilidades e efeitos. Fecha aspas. Retornando lá ao capítulo 5 e lendo o quinto parágrafo de Insanidade, veremos que é opcional que um personagem possa desenvolver insanidade temporária ao estar perturbado. Abre aspas. Caso queira adicionar um pouco de sabor à sua interpretação, você pode desenvolver um efeito de insanidade temporário. Fecha aspas. Uma coisa interessante é que nenhuma das 3 condições, perturbado, enlouquecendo e insano, são citadas no apêndice de condições. E o que podemos fazer a respeito disso? Diante a essa problemática, vamos recorrer às jogatinas oficiais desse sistema. Isso mesmo, vamos ver todos os momentos que os jogadores enlouqueceram em Ordem Paranormal RPG. Devido ao fato do sistema ter mudado bastante no quesito de mecânica, de sanidade e em outras particularidades, vamos tirar da lista 3 temporadas principais. Ordem Paranormal Iniciação, primeira temporada, O Segredo na Floresta, segunda temporada e Desconjuração, terceira temporada. Excluímos simplesmente pelo fato de não existir essa mecânica em nenhuma dessas temporadas, pois zerar a sanidade já era o suficiente para ficar lelé da cuca, permanentemente. Nosso foco então vai ser para as temporadas que utilizaram o sistema oficial, onde existe a condição foco do vídeo, mesmo que, tecnicamente, ainda estivesse em desenvolvimento. No entanto, como vamos ver, não mudou muito. As temporadas analisadas são Calamidade, quarta temporada, Segredo na Ilha, quinta temporada, e Sinais do Outro Lado, sexta temporada. Dessas 3 que foram citadas, pelo menos um personagem entrou em enlouquecendo. E é isso que vamos analisar agora, na tentativa de suprir essa nossa dúvida sobre a mecânica do enlouquecendo. Para começar,
em Calamidade, episódio 9, Síntese. Vemos pela primeira vez como funcionaria a mecânica do enlouquecendo na prática, sendo a primeira vítima o Baloo. No entanto, foi um momento fora de combate e com turnos aparentemente livres, na qual todos agiam na tentativa de salvar o Baloo daquela situação. Inclusive, o próprio Baloo parecia não ter turno ou escolhas para agir agressivamente, em termos de partir para cima, e nem resistia às aproximações daqueles que visavam salvá-lo. O Baloozão estava, usando as palavras corretas, incapacitado. A primeira impressão que tivemos nesse episódio é que todo aquele que entra nessa condição não pode executar ações. Pelo menos foi isso que deu a entender. Começa a ficar puto. Ele lentamente se transformando numa aberração. Toda vermelha, cortada, decepada. E você sai com seus olhos completamente vermelhos, o rosto cheio de sangue. Você tá maluco. Maluco não, você tá enlouquecendo. Tá. A gente tem que rodar a iniciativa? Não, pra... eu vou direto. Eu posso ir direto pra ele? Não precisa falar iniciativa entre Tá, vocês. eu vou gritar. Baloo! Mais à frente, no primeiro episódio de Segredo na Ilha, Amelie entra enlouquecendo. De princípio achamos que ela cai inconsciente, isso até o Selbit dizer. Ela tá desmaiada? Você não tá desmaiada, você pode interpretar. Tá. No sexto episódio, o Milo entra enlouquecendo após ver seu pai morto. Tirei 6. 6. Quanta sanidade você tem? 2. Eu segui ele, tá? Você toma 4 pontos de sanidade. Milo, você tá enlouquecendo. Ainda no mesmo episódio, Bárbara entra na mesma condição após entrar em contato com a tinta. Então faz o que você quiser, mas eu não vou fazer. Eu já cheguei na Mestre, média já. desse tempo? Mestre, eu enfio a mão mais rápido que dá e puxo. Dá um teste de vontade com vigor pra mim. Vontade com vigor? É. Nossa senhora, velho. 19. Tá, você vai tomar metade desse dano de sanidade. Nossa. 3. Então é 1. E mais tarde, entra enlouquecendo mais uma vez. Eu encosto na região dos olhos. Você sente tudo derretendo. E eu vou pedir um teste. Você tá com insanidade. Você tá enlouquecendo. Bárbara. Em nenhuma das situações envolveu combate e as vítimas não fizeram ações muito complexas do que gritar ou entrar em desespero. No episódio final da temporada, 2 personagens enlouquecem no início de um combate. Então, reduzidos 2. pra baixo é 2. Vocês tomam Amém. 2 pontos de sanidade. Zerei. Olivier, você também tá enlouquecendo. Eu quero. Como podem ver, a mesma situação se repetiu e nada muito diferente. Em Sinais do Outro Lado, temos uma situação um pouco interessante, onde ocorre de um jogador entrar enlouquecendo no meio de uma batalha. Considerando que antes todos enlouqueciam fora ou no início de um combate, isso chama até que bastante atenção. No episódio 4, Lírio entra na condição enlouquecendo no meio de um combate, com um fantasma maluco, mas não chega a agir. Mais tarde, Tara salvaria ele. Ok, você... Descreve esse ataque pra mim. Cara, assim que eu começo a meio louco olhar pro... Eu não entendo nada, eu olho pra Dara, ela não entendeu também, eu olho pro Guiz, ele tá brilhando. Aí eu olho pro meu chão, pego a Leonora na mão e eu falo... Não é ele, não é ele, não é ele, não é ele, não é ele! Quando você vira pra dar uma marretada no meio do golpe, você vê a cara do Wojtek, você esmagando a cara do Wojtek na sua frente. Agora é a próxima rodada que o bicho tinha refletido o seu ritual. Arrombado, Ele velho. Isso dele ter feito você ver o Wojtek foi um ataque de sanidade, não um teste de vontade com presença. 24. 24 não é o suficiente. Lírio, você acabou de matar o Wojtek na sua frente. E aí você vê, é o bicho de novo, mas você matou o Wojtek. Esse é o Wojtek. Não tem como não ser o Wojtek. Você tá enlouquecendo. 0 sanidade, por favor. Nos episódios posteriores, temos a mesma situação se repetindo. A vítima do enlouquecendo não age ou se move durante o surto. Com essas nossas análises mirabolantes e pesquisas altamente científicas, chegamos à conclusão que, sempre que entra enlouquecendo, você não pode executar ações. Pois é, fizemos um malabarismo todo apenas para chegar à conclusão de que enlouquecendo é praticamente morrendo. Porém, ao invés do cara estar a mimir, ele está a surtar. Mas daí tu chega e diz: mas Atarax, o que acontece se o bicho escolher atacar um jogador que está ficando maluquinho? Você faz o ataque normal do bicho contra o jogador. Porém, o personagem poderá não reagir. Você pode decidir dar uma chance até para ele esquivar, bloquear, enfim.
Enfim, só não permita que o indivíduo use rituais como reação. Aliás, ele está surtando. Como que ele vai pedir alguma coisa para o outro lado dessa forma? De qualquer forma, vale o improviso. Seja criativo como jogador e como mestre. Não pense necessariamente, nossa, estou louco, não posso fazer nada, estou incapacitado, não sei o que. É muito frustrante realmente não ter como agir. Mas converse com seu mestre sobre a ação que você está pensando, algo que gostaria de dizer, etc. E você, como mestre, permita que seu jogador faça alguma coisa, nem que seja atacar com menos 10 de penalidade, anular algum bônus que ele tenha, caso ele queira arriscar uma manobra, etc. Vale o improviso, mesmo nessa situação. Aliás, o enlouquecendo não é morrendo, por mais que o livro dê a entender que se o morrendo o personagem fica inconsciente, no enlouquecendo ele tecnicamente também ficaria. Não é assim que funciona. Ele apenas não consegue raciocinar corretamente, agir de forma mais racional por estar cedendo à loucura. Mas ele ainda percebe, ele ainda tem alguma noção do que está por vir. Então o personagem pode sim fazer alguma coisa, desde que não seja muito complexa ou que interfira de uma forma do racional na trama toda, né? Faça ele agir de forma mais irracional, mais fora de si. Impulsividade, insanidade, malevolências. É isso que deve acontecer. Bom, espero que eu tenha ajudado de alguma forma a esclarecer um pouco essa dúvida. E caso tenham gostado, se inscrevam no canal e deixem gostei. Isso vai ajudar muito. E caso queiram mais vídeos como este, deixe um comentário e compartilhe se possível. Até lá, fiquem bem, tchau.